Olá pessoal, sou o professor Sóstenes e hoje eu estou aqui para trabalhar com você com um dos assuntos que mais caem no vestibular do Enem, que é a nossa prioridade. E também ajudar aqueles meus alunos que ainda estão no primeiro, no segundo ano do ensino médio, que tenham alguma dificuldade com esse nosso assunto ali lá de cima. Olha aí, ó, pessoal, assuntozinho, a nossa termoquímica. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero que meu aluno entenda uma coisa. Quando eu falo de termoquímica, eu quero que você lembre de calor. E quando eu falo de calor, eu quero que você lembre de energia. E quando eu falo de energia, eu quero que tu entenda que um corpo quente fornece calor para um corpo frio. É energia em trânsito, é energia se movimentando. E a termoquímica trabalha exatamente com isso, com as trocas de calor. E para que você possa compreender e não ficar apenas nas palavras, nós vamos aqui para as nossas imagens, trabalhando inicialmente, olha aí a explosão. Uma explosão, pessoal, nada mais é do que uma troca de calor. É uma energia sendo liberada. O meio vai absorver aquilo que uma bomba libera. É o meio que recebe. Consequentemente, pessoal, entende comigo, a termoquímica é um fator onde eu libero para outro absorver. E para a gente começar o nosso entendimento com a termoquímica, e vamos dar nomes aos procedimentos, aos processos, eu inicio contigo o nosso trabalho com aqueles corpos que absorvem. Quem absorve calor, pessoal, ele é chamado de corpo endotérmico ou reação química endotérmica. São aquelas reações que irão absorver o calor daquele meu corpo que é quente, aquele calor que é liberado por um sistema exotérmico. Mas não esquece uma coisa, ó, pessoal, um endotérmico só existe por um motivo, sabe qual é? É porque o exotérmico existe. Se não tiver exotérmico, não existe endotérmico. E esses meus procedimentos, observa aí comigo, ó, processo que libera calor é chamado de exotérmico, que absorve é chamado de endotérmico. Pessoal, o corpo quente sempre perde calor para o corpo frio. Pensa comigo, ó, situação do teu dia a dia. Tu pega um cubo de gelo, coloca em cima da pia. O que acontece com o gelo? Ah, professor, o gelo vai derreter. Ei, não vamos falar derreter mais não. Agora nós somos químicos profissionais. Vamos dizer que o gelo está se fundindo. E por que o gelo se funde? Porque o nosso meio ambiente, ele tem mais calor do que o gelo. Consequentemente, o gelo começa a absorver esse calor e quando ele absorve esse calor, pessoal, ele começa a fundir, ou seja, transformar-se no estado líquido. Então, quer dizer que o simples fato de você colocar um cubo de gelo em cima da pia, você está trabalhando com termoquímica. Por isso que eu digo para ti, a química, ó, ela está aqui ao nosso redor. E para você entender e tornar um pouquinho o teu conhecimento de química mais interessante, eu tenho um exemplo aqui, um exemplo visual, onde eu tenho um experimento com uma cuba d'água, uma cuba com água, e tem um experimento lá embaixo, ó, dá uma olhadinha bem aqui, ó, tá vendo? É um cadinho, onde eu estou fazendo a combustão de um álcool. Pessoal, e nós sabemos que toda combustão, ela libera calor. Ou seja, essa reação que existe aqui no cadinho, pessoal, é uma reação exotérmica. Mas como eu te falei, ela só é exo porque tem uma endo. E olha para cá, olha quem é que está recebendo esse calor. A cuba com água. Então, nesse experimento, pessoal, nós temos nada mais, nada menos do que um sistema termoquímico. Um que libera, o outro que absorve calor. E agora nós estamos falando de termoquímica, sistema endotérmico, sistema exotérmico. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe aqui para vocês. Meninos, observa o que eu quero passar bem aqui. Existe uma grandeza chamada de entalpia, que é a responsável por fornecer para a gente a quantidade de calor que foi absorvido e a quantidade de calor que foi liberado. E dependendo desses valores, da minha entalpia, que é representado por uma letra H, como você pode ver bem aqui em cima, ó, entalpia representada por uma letra H. E a variação dessa entalpia diz para mim se uma reação liberou ou se uma reação absorveu. Aqui eu trago para ti um experimento de uma reação do tipo exotérmica. Observa, se o meu procedimento, eu pego aqui na variação, aqui é um cálculozinho básico, depois a gente vai conhecer mais um pouco dos cálculos da termoquímica.
Se o ΔH tiver uma entalpia final menos uma entalpia inicial e me der um resultado negativo, eu estou dizendo, sabe o que para ti? Que a reação é exotérmica. Agora tem um detalhe, pessoal. Só porque é negativo não quer dizer que é coisa ruim não, sabe? Quando é negativo, ele só quer te dizer uma coisa, que a reação, ela é exotérmica. E tu quer saber mais um segredo? Quanto mais negativo for, melhor ela é, porque as reações químicas exotérmicas, elas são favoráveis. Por quê, professor? Mas é negativo, como eu te disse, o negativo só quer te dizer uma coisa, que liberou calor, que é exotérmico. Favorável, porque quando a reação libera aquela energia, eu vou utilizar para a realização de algum trabalho. Da mesma forma, se eu passar bem aqui para vocês, ó, esse meu procedimento da reação, observa, final menos inicial, o ΔH é o que, pessoal? Positivo. Se for positivo, esse meu ΔH, eu tenho uma reação endotérmica, ou seja, ela absorve para acontecer. Pessoal, e quanto mais positiva ela é, menos favorável ela é para mim. Por quê? Porque sou eu que tenho que fornecer o calor para esse meio. E no momento em que eu vou fornecer esse calor, pessoal, não é favorável porque está acontecendo uma perda. Isso é a base da nossa termoquímica. Essa questão de entalpia, pessoal, é um dos procedimentos, é um dos processos que mais estão presentes dentro do teu vestibular do Enem, nas questões que vocês vão responder na apostila, certo? E no teu entendimento da termoquímica como um todo. Mas dando continuidade à nossa aula, eu quero trabalhar contigo com representações. Nós já conhecemos uma. Qual foi? Negativo, exo. Positivo, endo. Uma outra representação, pessoal, é exatamente na reação química. Observe isso aí, olha. Tá vendo? H2 mais um meio de O2, todos no estado gasoso, produzindo água no estado líquido, mais 285,8 kJ. Pessoal, essa representação, quando eu trago o calor de energia, a quantidade de energia no lado dos produtos, professor, quem é produto? É aquilo lá que está do lado da tua seta, ó. Tá vendo? Lá depois, tá vendo? Isso aqui é o teu produto. Se esse calor vier representado neles, eu estou falando de reação exotérmica. Como a endotérmica é o contrário, se vier somada no reagente bem aqui, pessoal, vai ser o quê? Endo. Segunda representação. Primeira, negativo, exo. Positivo, endo. Se está somado nos produtos, exo. Se tiver somado nos reagentes, vai ser o quê, pessoal? Endotérmica. Uma outra forma de representação para as reações endotérmicas, só para você pegar um pouquinho mais, está aqui, ó, o ΔH com valor positivo, endo. Consequentemente, eu tenho aí também o valor negativo para a nossa exo. Pessoal, por que a gente fala disso? No último vestibular do ano de 2014 da UES, teve uma questão que trouxe exatamente uma reação bastante semelhante a essa aqui anterior. E muitos alunos se pegaram confusos na resolução, sabe por quê? Porque vão para o vestibular com a cabeça muito moldada. Positivo, 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 endo. Negativo, 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 exo. Não é bem assim não, pessoal. Se ela for somada, o meu aluno já imagina que é um valor de característica, o quê? De característica endotérmica. Mas nós estamos vendo aqui na nossa reação que ela é positiva, ela está somada, não é positiva, ela está somada, mas é exo. E muitos alunos erraram esse tipo de questão. É o que a gente não pode errar. São questões básicas que trazem também a nossa aprovação. E é isso que eu quero fazer com vocês, dentro aqui do nosso colégio JA, trazer a aprovação dentro dos vestibulares. Essa é a nossa intenção, por isso, as nossas videoaulas que estão iniciando hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Pessoal, aqui eu trago para vocês um dos gráficos mais importantes para o cálculo da nossa entalpia, que é exatamente a lei de Hess. Segundo Hess, pessoal, as nossas reações químicas, elas acontecem por etapas. Como assim, professor? Explique. Não vou explicar não, vou te mostrar. Olha aí, pessoal. Observa. A reação número 1, essa aqui, ó, tá vendo? É chamada de reação química global. Se você perceber, ela não tem ainda o valor de ΔH. Não está mostrada para ti. Já essas outras aqui de baixo, olha, observa essas duas. Essas duas aqui, elas mostram para ti
os valores desse ΔH. Segundo o Hess, o somatório dessas duas vão trazer para mim exatamente a nossa reação final. Observe o que aconteceu aqui embaixo. Percebam que eu cancelei o CO2 com CO2. Só que para isso, o que foi que aconteceu? Essa reação, bem aqui, ela teve que ser invertida. E no momento em que eu inverti a reação, observa, ó, tá vendo aqui o valor dela negativa? No momento em que eu inverti essa reação, ela ficou com um valor positivo de entalpia. E a lei de Hess permite isso para a gente. Professor, mas eu não estou entendendo o porquê da inversão. Existem coisas, pessoal, chamadas de intermediário de reação. São aqueles que estão presentes nas nossas etapas, porém não estão presentes na nossa reação química global. Olha só um pouquinho para cima. Eu falei que essa primeira era a reação global. Observem que elas não apresentam, observe que ela não representa CO2, mas nas etapas sim apresentam. Então vou ter que eliminá-la, intermediário de reação. Intermediário tem que ir embora. Ah, professor, tudo bem, entendi. Intermediário tem que ir embora, intermediário é CO2. Mas, professor, me diz uma coisa. E por que eu inverti a reação de baixo e não inverti a reação de cima? Meninos, observa para a global, eu só quero que tu olhe na global, essa primeira aí. Observa que o carbono grafite, ela está onde? No reagente. Desce um pouquinho para a segunda. O carbono grafite também está no reagente. Então quer dizer que eu não preciso modificar. Se está no reagente, eu deixo no reagente. Já o CO2, pessoal, lá nos produtos, eu vou invertê-lo porque, observa na reação global, eu tenho monóxido de carbono. Na segunda reação, nessa aqui, pessoal, ó, dando ênfase para ela está onde? Nos produtos. E aqui, ela está onde? No reagente. E ela não pode ficar aí, ela tem que ir para o produto. Então, manda ela para o produto. Como é que eu faço para mandar? Basta fazer essa inversão. E no momento em que eu inverto, eu cancelo exatamente o meu intermediário de reação, que é o nosso CO2. E observa que o somatório dá exatamente a nossa reação global. E se eu somo as minhas reações e eu tenho a reação global, então quer dizer que se eu somar as entalpias, ΔH1 mais ΔH2, eu vou ter exatamente a entalpia da reação final. ΔH igual a menos 110,5 kJ. E um detalhe, a reação de carbono grafite mais meio mol de O2 formando CO, meninos, é uma reação exotérmica. Está aqui. Por que eu sei que é exo? Porque o teu ΔH deu um valor negativo. Professor, é fácil assim? Pessoal, não existe química difícil. A química é fácil. Basta a gente interpretar as nossas questões. Meninos, vamos continuar só um pouquinho mais, certo? Para tu ter um entendimento de outra coisa. As minhas reações, vocês viram que elas nos deram entalpias. Ah, professor, eu preciso decorar esses valores, professor? Não, pessoal, olha o nome lá em cima, ó, estado padrão, então quer dizer que eu vou ter uma entalpia padrão. Pessoal, que entalpia padrão são aquelas entalpias que já são pré-determinadas e eu apenas vou avaliar. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, de forma favorável e o compreendimento total do nosso assunto, com a parte teórica inicial da termoquímica, meninos, eu quero falar contigo de combustão, de fogo, de queima. Pessoal, toda reação química de combustão, ela libera calor. São as reações químicas mais favoráveis que nós temos. A exemplo de quem? Derivados do petróleo. Hoje nós temos derivados do petróleo como uma das principais fontes energéticas do nosso planeta. Sabemos que hoje todo mundo quer petróleo, porque traz lucro. Por que traz lucro? Porque é energia. E se é fonte de energia, pessoal, a gente necessita. E digo mais, qualquer reação que envolva combustão, queima, vai ser exotérmica. Então, toda combustão ela é favorável. Por que ela é favorável? Porque ela libera energia. Quem é que vai utilizar essa energia liberada? Sou eu, ou seja, o meio. Meninos, eu quero agradecer a atenção de vocês. Próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a termoquímica dentro do nosso cotidiano. Um abraço e até a nossa próxima aula.